Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, como combinado, aqui está o vídeo sobre a classificação dos fungos, que é o conteúdo que ficou faltando para a gente terminar o reino fúngico, ok? Espero que aprendam. Qualquer dúvida é só me procurar durante as aulas ou é só me mandar um post lá no grupo do Facebook que eu respondo. Um beijo grande da tia Fê e desejo a vocês uma boa aula. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o tipo de reprodução mais comum entre os fungos é aquela que ocorre a formação de esporos. Mas, professora, o que é mesmo um esporo? Esporo é uma célula envolvida por uma parede celular. E vocês viram durante as minhas aulas que a parede celular dos fungos é formada de quitina. Essa célula, envolvida por uma parede celular, ela carrega as informações genéticas necessárias para a formação de outro fungo. É como se fosse uma sementinha, que quando cai em um substrato rico em matéria orgânica, se divide e forma outro fungo, beleza? Bom, mas o esporo ele pode ser formado tanto durante a reprodução assexuada, quanto na reprodução sexuada. Mas, professora, qual que é a diferença entre o esporo produzido na reprodução assexuada e na reprodução sexuada? Bom, é que na reprodução assexuada, o esporo vai carregar informações genéticas somente do fungo que produziu o esporo. E quando ele cair em um substrato, ele vai gerar um fungo igualzinho àquele que produziu os esporos. É como se fosse um clone. Já na reprodução sexuada, a formação do esporo vai envolver a união de duas hifas que podem ser de um mesmo fungo ou de fungos diferentes. Então vai haver a fusão dos núcleos celulares e a mistura do material genético desses dois fungos. Depois, os esporos vão ser formados. E quando ele cair no substrato, ele vai gerar um fungo diferente daqueles que deram origem aos esporos, porque ele vai carregar parte da informação genética de cada um dos fungos. E a classificação dos fungos vai levar em consideração o tipo de esporo formado, principalmente durante a reprodução sexuada, ok? Vamos ver através de um esqueminha o que eu acabei de falar. Então, na reprodução assexuada, eu tenho lá as hifas de um fungo que em conjunto formam um micélio. Quando as condições do meio se tornam favoráveis para a reprodução, algumas dessas hifas vão se especializar e vão formar uma estrutura formadora de esporos, chamada de esporângio. Daí, dentro dessas estruturas, os esporos vão ser produzidos e sofrerão mitose, onde uma célula se dividirá e formará duas células idênticas, com a mesma composição genética, até formar um monte de esporo. Depois, esses esporos vão ser lançados no meio ambiente, onde cairão em um substrato e germinarão. Na reprodução sexuada, como eu já falei, vai haver a fusão de duas hifas que podem ser de um mesmo indivíduo ou de indivíduos diferentes. Então, as hifas vão se unir e, em primeiro lugar, vai haver a fusão dos citoplasmas dessas células, num processo chamado de plasmogamia. A hifa pode ficar nesse formato de dois núcleos por muito tempo, até que haja condições ambientais ideais para a reprodução. Quando as condições ambientais forem favoráveis, esses núcleos irão se juntar no processo denominado de cariogamia. O material genético nesse estágio está duplicado, porque tem informações genéticas dos dois fungos. Essas informações genéticas irão se misturar e depois vão sofrer meiose, ou seja, o material genético que antes estava duplicado, agora vai ser reduzido novamente para metade, dentro de uma estrutura formadora de esporos. E aí, os esporos vão ser formados. Os esporos, então, cairão no solo e darão origem a outro fungo diferente daquele que lhes deram origem, ok? Bem, seguindo essa linha de raciocínio, os fungos são classificados, então, em fungos perfeitos, que são aqueles fungos que já foram bem estudados e que os pesquisadores já conhecem detalhadamente como ocorre a reprodução. E dentre estes, nós temos os quitridiomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. E temos também os fungos imperfeitos, que são aqueles fungos descobertos pelos cientistas, mas que ainda não foram bem estudados. Não se sabe exatamente como eles se reproduzem. Então, eles foram colocados no grupo dos deuteromicetos, até que estudos mais aprofundados sejam feitos. Depois, esses fungos serão encaixados nos grupos falados anteriormente. Então, agora, vamos falar de cada grupinho. Bom, os pesquisadores acreditam
que os fungos se originaram de protistas que viviam em ambientes aquáticos e que possuíam flagelos em um dos seus estágios de vida. Aí, com o passar do tempo, esses organismos foram evoluindo e foram adquirindo parede celular de quitina, começaram a se nutrir através da absorção de nutrientes do meio, depois as células foram se organizando em hifas e aí começaram a se reproduzirem por formações de esporos. E nesse momento surgem os fungos do grupinho mais primitivo, que são os quitridiomicetos. O grupo dos quitridiomicetos mantiveram duas condições de seus ancestrais. A primeira é que a maioria desses seres vivos continuaram a viver dentro da água. E aí nós temos espécies tanto marinhas como de água doce. E a outra condição é que esses fungos formam esporos chamados zoósporos, que possuem flagelos. Os esporos possuem flagelos porque, como eles vivem dentro da água, eles precisam nadar para encontrar um substrato adequado para germinar e formar outro fungo. E a formação do esporo ocorre somente através da reprodução assexuada. Aqui nesse grupo ainda não existe a reprodução sexuada. Bom, dentre os organismos desse grupo existem espécies unicelulares, mas a maioria das espécies são pluricelulares e formam hifas cenocíticas. Vocês se lembram o que são hifas cenocíticas? São aquelas hifas que não possuem paredes separando os núcleos. Os núcleos ficam todos dispersos no mesmo citoplasma, ok? Alguns quitridiomicetos são parasitas de plantas e insetos, outros são decompositores. Dando continuidade ao raciocínio evolutivo, chega um momento em que os esporos perdem o flagelo e aí surgem outro grupo de fungos denominados de zigomicetos. E nesse grupo, além da reprodução assexuada, que irá formar os esporos chamados aplanósporos, surge aí também a reprodução sexuada, no qual irá formar também os esporos. Vamos estudar detalhadamente a reprodução desses organismos. Na reprodução assexuada, nós temos aí o micélio de um fungo, que é um conjunto de hifas que, em condições ideais para reprodução, vão originar uma estrutura formadora de esporos chamados de esporanjo. Dentro do esporanjo, vão ser formados vários esporos por mitose. Esses esporos, como eu já falei, são chamados de aplanósporos, que são esporos que não possuem flagelos. Esses aplanósporos vão ser lançados no meio, onde cairão na matéria orgânica e formarão outro fungo. Um fungo clone, igual ao que originou os esporos. Na aula prática, vocês visualizaram o fungo do pão, que é um zigomiceto. Vocês viram uma estrutura semelhante a essa no vídeo. Essa estrutura é o esporanjo, onde são produzidos os esporos, ok? Já na reprodução sexuada, vai haver a fusão de duas hifas do mesmo fungo ou de fungos distintos. Vai haver primeiro a fusão dos citoplasmas, depois vai haver a fusão dos núcleos, e nesse momento vai haver o espessamento da parede celular, formando um envoltório rugoso e de cor escura. É esse envoltório preto que dá o aspecto escuro no pão, e por isso esses fungos são conhecidos popularmente como bolor negro do pão. Essa estrutura, então, recebe o nome de zigosporanjo e, em condições adequadas, germina e forma por meiose vários esporos chamados de zigósporos. Esses fungos são enquadrados nos grupos dos zigomicetos porque eles formam esporos chamados de zigósporos. Esses esporos são dispersos pelo vento, caem no substrato, germinam e formam um fungo com hifas cenocíticas, ou seja, não existem paredes celulares separando os núcleos, belezinha? Ótimo! Daí, logo em seguida, surge outro grupo de fungos chamado de ascomicetos. Nesse grupo também vai haver a reprodução assexuada, na qual irá formar esporos por mitose chamados de conidiósporos. Mas também vai ter a reprodução sexuada, e aqui na reprodução sexuada é que vai surgir uma novidade. Mas que novidade é essa, Fernanda? O que esses fungos têm de diferente dos grupos estudados até agora é que agora os esporos chamados de ascósporos vão ser formados em estruturas chamadas de ascos, e o conjunto de ascos vai ser chamado de ascocarpo, que é o corpo de frutificação desses fungos. Então, o que surge de novidade é a formação do corpo de frutificação, que olha só nessa foto, parece um skinny, sabe? Aqueles salgadinhos que a gente compra no supermercado. Parece também aquele macarrão de conchinha, já viram?
Pois é. Então vamos ver um esqueminha explicando a reprodução sexuada desses fungos. Então ocorre aí a fusão das hifas. Primeiro funde os citoplasmas, são formados os ascos e dentro dos ascos os núcleos se fundem. Depois vai haver a meiose, onde irá formar 4 esporos. Depois sofrem meiose de novo e vão formar mais 4 esporos, no total de 8 que receberão o nome de ascósporos. Aí esses esporos vão ser eliminados pelo corpo de frutificação chamado de ascocarpo. Esses esporos irão cair no substrato, germinarem e formarem um novo fungo, ok? Bom, outros representantes desse grupo são as trufas, muito apreciadas como alimentos pelos seres humanos, em função do seu aroma e sabor agradáveis. Algumas espécies formam micorrizas com algumas árvores, como o carvalho e a faia. Temos também as espécies que são usadas na fabricação de antibióticos, que são as espécies do gênero Penicillium. Há espécies também que são utilizadas para a produção do LSD, que é uma droga alucinógena. Engloba também a espécie Aspergillus flavus, que cresce em amendoins e produz uma toxina que gera câncer e sérios danos no fígado. Outras espécies são usadas na fabricação de queijos. E nesse grupo também estão as leveduras. Lembra que eu falei na primeira aula que eu disse que existem fungos unicelulares, que são as leveduras, popularmente conhecidas como fermentos, utilizados na fabricação de pão? Então, eles estão nesse grupo, e a reprodução mais comum desse grupinho de fungos não é através da formação de esporos, e sim através da reprodução assexuada por brotamento, onde uma célula irá formar 2 células, porém uma delas será menor que a outra, ou por divisão binária, onde uma célula se divide formando 2 células de tamanhos iguais. Bom, e por último temos os basidiomicetos. Nesse grupo estão os cogumelos e as orelhas de pau, que nós também vimos na aulinha prática. E o que tem de diferente nesse grupo? Primeiro é que eles não se reproduzem assexuadamente. E outra é que o corpo de frutificação formado é chamado de basidiocarpo, que é o cogumelo propriamente dito. É a parte que a gente enxerga do fungo, e em alguns casos é a parte que a gente come, como no caso do champignon. Vamos ver no esquema como ocorre a reprodução sexuada desses fungos. Bom, primeiro vai ocorrer a fusão de hifas, depois vai ocorrer a fusão do citoplasma, no basídio, onde vão ser formados esporos, os núcleos se fundem, depois sofrem meiose, formando 4 esporos chamados de basidiósporos. O conjunto de basídios forma um corpo de frutificação, que eu já falei que é chamado de basidiocarpo. Os esporos são liberados, irão cair no substrato e formar um novo fungo. Dentro desse grupo existem espécies alucinógenas e espécies tóxicas, como no caso dos fungos do gênero Amanita, aquele cogumelo vermelho do joguinho do Mario. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sei que essa parte é chatinha e por isso que eu resolvi fazer o vídeo, porque assim vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Dar pausa para fazer algumas anotações, enfim. Tem dúvida? Assista o vídeo de novo e de novo. Se mesmo assim continuarem com dúvida, me procurem que eu ajudo vocês. E para fixar o que aprendemos, montei uma cruzadinha. Então, quero que vocês imprimam, resolvam e levem para mim na próxima aula. Outro beijo grande, até quinta-feira.